Olá, vocês já ouviram falar nessas doenças raras conhecidas como pênfigo e pemphigoide? Se ainda não, fique ligado que iremos abordar sobre elas nesse vídeo. O pênfigo e pemphigoide estão dentro da categoria de doenças bolhosas inflamatórias que acometem a pele. Iremos abordar cada uma de forma separada. O pênfigo é causado por autoanticorpos, ou seja, são anticorpos produzidos pelo nosso sistema imune que atacam células do próprio corpo. Especificamente, no pênfigo, o autoanticorpo é direcionado contra junções de adesão, que são chamadas de desmossomos, presentes nas células, tanto na epiderme, que é a camada mais superficial da pele, quanto no epitélio da mucosa. O grupo pênfigo é composto por diversos espectros, como o pênfigo vulgar, vegetante, foliáceo, fogo selvagem, que é variante do foliáceo endêmico na América do Sul, o eritematoso, induzido por medicamentos, por IgA e paraneoplásico. O pênfigo vulgar é o tipo mais comum e ocorre principalmente entre a quarta e a sexta décadas de vida, sendo raro em crianças. O pênfigo vulgar possui dois subtipos, um dele acomete a pele e as mucosas, chamado de tipo mucocutâneo. O outro pode causar acometimento acentuado das membranas mucosas, mas poucas lesões na pele, e é chamado de tipo com predominância nas membranas mucosas. O acometimento da mucosa com abrangência da pele, ou não, depende das moléculas que são atacadas pelos autoanticorpos. Inicialmente, aparecem úlceras orais, que podem durar alguns meses. Essas lesões primárias são bolhas e vesículas que podem se romper facilmente. O acometimento oral pode anteceder as lesões cutâneas em semanas ou meses. As lesões de pele são frequentemente observadas em áreas com presença de pelos, como o couro cabeludo, na face, pescoço, tórax, axila e virilha. A doença pode acometer o corpo todo e o indivíduo pode ter aspecto semelhante ao observado em vítimas de queimadura. Diferentemente do pênfigo vulgar, o pênfigo vegetante é caracterizado por aparecimento de placas grandes, úmidas e verrucosas, aparecendo na virilha, axila e superfícies flexoras. Já o pênfigo foliáceo apresenta vesículas superficiais e descamação da pele, mas não afeta mucosas. Na América Latina, em especial no Brasil, é mais comum uma forma de pênfigo foliáceo conhecido como fogo selvagem. O pênfigo eritematoso é considerado a forma localizada e menos grave de pênfigo foliáceo, que pode envolver seletivamente a área malar da face de modo semelhante ao lúpus eritematoso e é agravada pela exposição à luz solar. O pênfigo induzido por medicamentos pode ter a apresentação clínica semelhante ao pênfigo vulgar e foliáceo, e as medicações mais comumente associadas são penicilamina e captopril. O pênfigo paraneoplásico ocorre em associação a várias neoplasias malignas, mais comumente o linfoma não Hodgkin. A forma de tratamento considerada mais efetiva é a utilização de agentes imunossupressores, que irão reduzir a quantidade dos autoanticorpos produzidos. Em alguns casos mais graves, esse tratamento diminui a mortalidade, porém não previne totalmente. Vamos entender como ocorre a fisiopatologia dessa doença? Como vimos no vídeo postado sobre as características da pele, ela é formada por 3 camadas. Uma mais fina e externa, chamada de epiderme, uma camada intermediária chamada de derme e uma camada mais profunda, chamada de hipoderme. A epiderme é composta por diferentes camadas, sendo os queratinócitos o tipo celular mais abundante. Os queratinócitos se proliferam na camada mais profunda da epiderme, chamada de camada basal. E esses queratinócitos, que possuem a capacidade de proliferar, possuem um formato mais cuboide. Conforme os queratinócitos recém-proliferados vão amadurecendo, eles sofrem progressivamente mudanças na sua forma, adquirindo um formato cada vez mais achatado e se tornam mais superficiais. As células da camada basal estão aderidas à membrana basal, que separa a epiderme da derme, por meio de hemidesmossomos. A ligação intercelular entre os queratinócitos se dá, entre outros, por meio dos desmossomos.
As bolhas encontradas no pênfigo são causadas por autoanticorpos contra a desmogleína 3 ou a desmogleína 1. Essas desmogleínas são componentes dos desmossomos e os autoanticorpos se aderem a esses componentes, inibindo a adesão entre as células epiteliais. Como resultado do ataque imunológico, uma fenda se desenvolve no interior do epitélio, causando a formação de uma bolha intraepitelial. Assim, dependendo do alvo do autoanticorpo, o indivíduo pode ter as diferentes apresentações clínicas relacionadas aos subtipos do pênfigo. Por exemplo, se o indivíduo desenvolve autoanticorpos apenas contra a desmogleína 3, no microscópio, suas lesões se apresentarão como uma fenda intraepitelial acima da camada basal e, no aspecto clínico, as bolhas acometerão principalmente mucosas, como a bucal, com poucas lesões em pele. Os pacientes que desenvolvem autoanticorpos dirigidos somente contra a desmogleína 1 exibirão no microscópio uma fenda intraepitelial superficial na epiderme, porém a mucosa não será afetada. Por outro lado, no pênfigo vulgar tipo mucocutâneo, os anticorpos atacam tanto a desmogleína 1 quanto a 3. Agora, vamos conhecer um pouco sobre o pênfigóide? Bom, o pênfigóide bolhoso é também uma doença autoimune, onde acarreta em formação de bolhas abaixo da camada externa da pele, chamadas de bolhas subepidérmicas. Está presente principalmente nos idosos com mais de 60 anos, na forma de bolhas com prurido de forma generalizada. O risco relativo para pacientes com mais de 90 anos parece ser de 300 vezes maior do que para os de 60 anos de idade ou mais jovens, com uma aparente predominância maior em homens do que em mulheres. Essa doença também ocorre em crianças, mas é raro. E qual o mecanismo que ocorre para o desenvolvimento dessa patologia? O pênfigóide é uma doença imunomediada, ou seja, é desencadeada pelo nosso sistema imune. O nosso sistema imunológico é ativado após autoanticorpos se ligarem a antígenos do próprio corpo, conhecidos como autoantígenos. Especificamente no pênfigóide, os autoantígenos específicos capazes de realizar essa ativação são o antígeno 230 do pênfigóide bolhoso, proteína com peso molecular de 230 kD, que compõe os esmidesmossomos, e o antígeno 180 do pênfigóide bolhoso, proteína com 180 kD, que atravessa e se liga a proteínas da membrana basal e assim participa da adesão entre a membrana basal e as células da camada basal. Essa proteína recebe ainda outros nomes, como BPAG2 ou colágeno tipo 17. Assim, estes dois antígenos participam da adesão entre o epitélio e o estroma. Com a ligação dos autoanticorpos aos seus antígenos-alvo, a formação de bolhas subepidérmicas resulta de uma cascata de eventos que envolvem a ativação do complemento, o recrutamento de células inflamatórias, principalmente neutrófilos e eosinófilos, e a liberação de várias quimiocinas e proteases. Mas quais são as manifestações clínicas do pênfigóide bolhoso? As manifestações são divididas em fase não bolhosa, conhecida como prodrômica, porque são sintomas que antecedem o aparecimento das lesões, e fase bolhosa. A fase não bolhosa da doença, sinais e sintomas são frequentemente inespecíficos, como prurido ou coceira, eritema ou vergões avermelhados e urticária, que são elevações circulares com extremidade eritematosa. Estes achados não específicos na pele podem permanecer como os únicos sinais da doença. A fase bolhosa é caracterizada pelo desenvolvimento de vesículas e bolhas em pele aparentemente normal ou eritematosa. As bolhas são densas, com 1 a 4 cm de diâmetro, contêm um fluido claro e podem persistir por vários dias, deixando áreas erodidas e crostosas. Ocasionalmente, o fluido da bolha tem aspecto sanguinolento. E aí, super interessante esse assunto, não é mesmo? Se gostou do vídeo, não esqueça de compartilhar com os amigos, curtir e comentar o que achou. Até a próxima!